voltando a um tema que eu gosto muito, pela enésima vez, agradecendo o convite. E eu comecei a fazer esses potenciais evocados em UTI há muito tempo. E uma das coisas que me chamava a atenção é que o potencial evocado está hoje caminhando na direção do que cada um está fazendo. Então, eu tive sorte de ter trabalhos ou serviços em UTI que me chamavam muito. Como eu vejo que o Pedro tem um grupo que está fazendo um tipo de trabalho, a Janete. Então, eu acho que tem muito desenvolvimento para ser feito dentro desses aspectos. Isso é um aspecto que eu quero voltar depois. Mas eu aprendi que os potenciais evocados na UTI têm valor diagnóstico, tem valor prognóstico, e eu puxei um gancho aqui, potencial evocado junto com o eletroencefalo, que eu faço as duas coisas, para discutir uma coisa chamada viabilidade cerebral. Na neurologia, na neurofisiologia, falar em viabilidade é um conceito meio incômodo. Mas como em UTI se fala muito em transplante, doação de órgãos e tudo, a ideia de viabilidade para os intensivistas é mais fácil, e eles que me propuseram esse tema uma vez. Para dar uma ideia, uma revisão recente da Federação sobre potenciais evocados valoriza muito claramente o uso dos potenciais somatosensitivos em UTI. E aqui está a referência. Primeiro, vamos falar sobre o valor diagnóstico dos potenciais na UTI. Do que eu usaria o potencial evocado? Eu posso avaliar lesões em vias aferentes. Por exemplo, o paciente teve um trauma frontal e eu estou suspeitando que possa ter uma lesão de nervo óptico. O paciente está em coma. Não vai dar para eu perguntar se ele está enxergando ou não. Eu posso usar o potencial visual. Pacientes com trauma raquimedular, politraumatizados. Isso aqui é um uso menor, seria ver distúrbio otológico, mas nessa hora não é tão importante de ver. Um outro aspecto muito interessante, e combinando com o eletroencefalo, seria avaliar nível neurofisiológico de lesão. E a participação do potencial evocado na avaliação no diagnóstico de morte encefálica. Existe uma questão em aberto. Tem valor o potencial, não tem na morte encefálica. Lembrar que a gente está avaliando apenas 3 vias. Talvez o melhor uso seja complementando o EEG, como a gente vai mostrar depois. Esse é um paciente com trauma de crânio, afundamento malar, amaurose em olho direito. Essa resposta é feita com um óculos, com LEDs no interior. E eu tenho aqui uma nítida, esse aqui é o olho esquerdo, né? Uma nítida resposta de retina, com eletrodo infraorbitário, e uma nítida resposta cortical. Está passando muito bem, obrigado. No olho direito, eu tenho a mesma resposta de retina, não tenho resposta cortical. Onde que está essa lesão? Evidentemente, no nervo óptico, não tem outro lugar para estar. Esse é um dos usos do potencial para diagnóstico topográfico de lesão visual em UTI. Vamos entrar no diagnóstico de nível neurofisiológico de lesão. Eu, na verdade, tenho nesses pacientes um potencial auditivo que me avalia o tronco cerebral. Eu tenho um potencial somatosensitivo que me avalia uma via, vamos chamar, que vai do tronco até a córtex. E uma via horizontal, que é o visual, que vai por cima. Juntar isso com o eletroencefalo. Então, eu tenho aqui um jovem de 63 anos, hemorragia cerebral, arreflexia global, Glasgow de 3, tomografia com hemorragia ponte quarto ventrículo. Bom, é coma de passé, morte encefálica. Potencial auditivo, não consegui reproduzir nenhuma resposta. 0. Potencial somatosensitivo, eu tenho uma resposta periférica, tem uma resposta de chegada ao tronco, nenhuma resposta lá em cima. Bom, essa resposta de chegada ao tronco, em cerca de 1/3 dos pacientes, em morte encefálica pode estar presente. O que traduzido quer dizer que se eu parasse a avaliação aqui, com aquela história clínica, o diagnóstico é morte encefálica. Mas, ninguém manda a gente fazer mais exame, a gente fica com o problema de explicar as coisas.
Esse é o potencial visual, resposta da retina, resposta da retina. Resposta cortical, resposta cortical. Então, falei para o colega, agora eu quero fazer um eletroencefalo. Pra vocês terem uma ideia como isso é, faz tempo, isso aqui é um eletroencefalo de papel ainda. Ok? E é claro que é um eletro bastante alterado, bastante ruim, mas eu tenho atividade elétrica cerebral. Ganho normal, isso aqui não é nenhuma forma de silêncio. O que eu estou vendo? Morte isolada de tronco cerebral. As vias que levavam informação para cima não estão funcionando. As que levavam informação para baixo não estão funcionando porque o neurologista não tinha detectado. Então, diagnóstico nível neurofisiológico de lesão. E um comentário interessante, eu não andei procurando por isso, porque, na verdade, os colegas pediam que a gente fizesse eletro, pediam que fizesse potencial evocado, e, usando os dois, rapidamente a gente, pouco tempo é mentira, alguns anos, a gente tinha uns 5 pacientes com esse diagnóstico, mas nós não procuramos por eles. Não eram feitos sistematicamente todos os pacientes de UTI esse aspecto. E eu acho que isso deve mostrar que a gente perdeu muito paciente com esse diagnóstico. Então, cabe uma pergunta: qual é a importância disso? Talvez na conduta clínica é pequena. Morte de tronco cerebral, prognóstico é igualmente reservado. Mas eu tenho um risco sério aqui, problemas médicos legais. No nosso país eu não posso autorizar a doação de órgão com isso. Nós não estamos usando aqui o critério inglês. Tá? Mas, independentemente disso, é sempre importante que a gente tenha um diagnóstico preciso, para evitar, inclusive, outras complicações. E talvez essa seja uma situação mais frequente do que a gente imagina. Na morte encefálica eu tenho exames circulatórios, exames neurofisiológicos. Como eu não conheço nenhum hospital que se chame Boa Morte, frequentemente o que a gente vê é que em cada hospital é usado aquele método que está mais fácil e mais disponível. Se a UTI ficar mais ou menos perto da unidade de angiografia, vamos usar a ideia de que a parada da circulação por 10 minutos é incompatível com a sobrevida do órgão, que é uma verdade. Porém, em outros lugares onde o eletroencefalo é mais fácil de levar a UTI, tem mais jurisprudência com o eletroencefalo. E, geralmente, cada hospital tem a sua preferência, nós trabalhamos bastante com esse aspecto aqui. O eletroencefalo é o mais comum, tem revisões feitas em 1968, então tem todo um tempo de uso. Tem que se tomar cuidado com as exceções do trecho subcortical cerebral, drogas depressoras, hipotermia. E os potenciais, talvez o melhor uso seja complementando o eletroencefalo. Em que circunstância? Bom, isso aqui é só para lembrar, na página da sociedade, a gente já tem a recomendação para a utilização dos potenciais no diagnóstico de morte encefálica. Fácil de achar. Esse é o endereço da página. O que eu acharia se eu fizesse todos os potenciais num paciente com morte encefálica? Se é um paciente com potencial visual, isso é resposta de retina, isso é resposta de retina. Mais nada a seguir. Como esses pacientes estão em morte encefálica, a pupila deles está bem dilatada, então a resposta de retina é bem nutrida. Chama atenção porque na literatura vocês vão encontrar a referência de que o paciente morto tinha ainda uma resposta occipital. Evidentemente, o dia que ter sido morto gerar atividade, alguma coisa muito importante vai ter mudado. Potencial auditivo de tronco, nenhuma resposta. Pode ter a onda 1, aqui não tinha. E o soma sensitivo vai ter principalmente a resposta do plexo braquial, que é uma resposta periférica que vai continuar. Isso seria aquilo que a gente encontraria com ausência de respostas geradas no sistema nervoso e presença de respostas periféricas, de forma bem resumida. Mas como eu estou examinando só 3 vias, talvez eu não me sinta tão confortável para examinar do ponto de vista neurofisiológico como quando eu faço o eletroencefalo. Mas e se eu tiver uma situação onde o próprio eletroencefalo vai ser questionado?
É o caso desse jovem de 40 anos, acidente vascular hemorrágico, coma profundo, mas tinha recebido doses respeitáveis. Era uma época em que se usava muito tio-nembutal para tentar salvar esse pessoal. Claro que são alguns modismos que vão e voltam na medicina. E tinha sido suspenso algumas horas. Será que já tinha nível baixo do tio? Será que não? Esse eletro aqui é um eletroencéfalo típico de silêncio elétrico, né? Com alta informação cardiológica. É um eletrocardiograma de 8 derivações. Atividade cerebral nenhuma. Notem que o ganho é o máximo que o aparelho dava naquela ocasião. O que fazer? Repetir o eletro daqui a X tempo. Quanto é esse X tempo? Se às vezes o tio pode estar circulando por 96 horas. Nessa época ninguém faria dosagem sérica de tio. Então um potencial auditivo de tronco que mostra uma ondinha 1 muito pequenininha, mas presente. Tio-nembutal não faz isso. Fecha o diagnóstico. Talvez esse seja o melhor uso do potencial evocado nesses casos. Opa, de novo não. Valor prognóstico. Muito interessante. E o que me deixou mais contente na época que a gente fazia isso era que os colegas achavam que a gente acertava muito. Isso é um bom sinal. Quais seriam os indicadores ideais de evolução neurológica? Seriam testes, naturalmente, que tivessem 100% de sensibilidade e especificidade. Já em relação ao prognóstico, a gente teria que considerar, se eu estou falando de um prognóstico de longo prazo, falando em qualidade de vida, e aí vamos tirar os potenciais evocados disso, por favor, ou se eu estou falando de sobrevida do paciente. Será que aquele sujeito que teve um trauma, que teve uma anóxia, vai sobreviver? Quais são os indicadores que vão me ajudar a ver isso? Escala de Glasgow, está ótimo. EEG e potenciais evocados vão me ajudar. O que acaba acontecendo? Na escala de Glasgow, se eu tenho um sujeito que tem um valor de 8 para cima, é bom. Se eu tiver 4 para baixo, ruim. E o que eu faço com a grande maioria que tem entre 4 e 8? Mando voltar depois. Mando procurar outro médico. Difícil. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso aqui foi um levantamento que a gente fez para o congresso que teve no Brasil em 90. Pacientes em encefalopatia hipóxica isquêmica, todos em coma. Nós tínhamos naquela época 39 pacientes, tiramos 10 porque eles acabaram morrendo de causas não neurológicas, isso não me interessava. E aqui está a evolução desses pacientes. 10 foram para estado vegetativo, 10 em morte clínica, 16 morte neurológica. Vocês vejam que beleza de evolução. 2 se recuperaram com déficit, um estava extremamente dependente. Em outras palavras, é uma situação muito grave. E o potencial evocado nesses pacientes estava todo aqui no grupo das respostas ausentes ou extremamente alteradas. Exemplo, soma sensitivo sem resposta cortical. Isso fica muito evidente. Na verdade, na época a gente falava que se chamassem a gente para fazer exame nesses pacientes, já estava feito o prognóstico. Na hora que chamasse, porque não... Evolução péssima. E o que a gente frequentemente encontrava nesses pacientes? O visual presente a resposta da retina somente, nada depois. O visual é um dos mais sensíveis à hipóxia. Um auditivo de tronco normal, significando eu tenho um tronco que está funcionando bem. E um sômado sensitivo, que se tinha esse aspecto. Ponto de herbe e periferia, chegada ao tronco, nada depois. Ponto de herbe e periferia, nada depois, igual mau prognóstico. Esses pacientes, na melhor das hipóteses, estado vegetativo persistente. Dependendo de um fator chamado idade. Se tivesse 80 e poucos anos, sem chance. Se tivesse 4 ou 5, boa evolução. Então, ausência bilateral do soma sensitivo cortical, evolução desfavorável.
padrão maligno do EEG, conhecido como surto-supressão, descargas epileptiformes, coma alfa, depressão difuso também, geralmente mau prognóstico. Se somasse o elétrico potencial, chegava a 81% de predição correta. Para trauma de crânio, eu já mencionei esse aspecto, Glasgow abaixo de 4 de mau prognóstico, acima de 8 de bom prognóstico, de 4 a 8. E já tem trabalhos de 81, mostrando que os potenciais evocados têm uma acurácia maior que a escala de Glasgow. Em que momento se faz o potencial em relação ao trauma? Entre o segundo e o terceiro dia. O primeiro dia o quadro está muito instável. Isso vai ficar um pouquinho mais evidente, acho que daqui a pouco. Ops. Esse aqui. Daqui a pouquinho vai aparecer uma explicação dessa. Nós tínhamos nessa época também, que a gente tabulou os dados, 93 pacientes, 31 com boa evolução, 16 com recuperação parcial, 10 dependentes, 6 estado vegetativo, 28 mortes. Qual é a diferença agora? Os que evoluíram bem estavam nesse grupo aqui, estatisticamente significativo. Respostas normais ou praticamente normais. E os de má evolução com respostas ausentes ou muito alteradas. Então havia uma correlação estatisticamente significativa. O que eu encontrava? Será que o potencial visual era apenas importante na avaliação das vias ópticas? O resultado era bastante semelhante ao soma sensitivo e eu achava importante acrescentar. Em relação ao potencial de tronco, se ele fosse anormal com lesão do tronco, não lesão auditiva, é claro, o que é esperado é mau prognóstico, como qualquer lesão de tronco. E se ele fosse normal, vou depender dos outros exames. Acontece que o soma sensitivo não consegue avaliar tão bem o tronco como o auditivo, então por isso que eu achava importante incluir. E o soma sensitivo, esse era o melhor. Se fosse fazer um só, fazer o soma sensitivo. Normal bilateralmente, bom prognóstico. Anormalidade unilateral, valor intermediário. Ausência bilateral, morte encefálica ou estado vegetativo. Se tivesse só onda periférica, provavelmente já estava em morte encefálica, quando a gente chegasse. E esse é um exemplo de um moço de 35 anos, trauma como hematoma extradural, contusão frontal e hemiparesia. O visual dele está bonitinho, que bom. O auditivo de tronco dele está bonitinho, que bom. Mediano direito está normal, ótimo. Mediano esquerdo tem uma redução da amplitude cortical, que se explica por essa hemiparesia esquerda. Evolução muito boa, obrigado. Já esse aqui é um outro trauma de crânio, um menino de 16 anos, que eles nos chamaram com suspeita já que tivessem em óbito. A gente tem no auditivo 1, 2, 3, mais nada, nada, soma sensitivo, periferia chegada ao tronco, periferia chegada ao tronco, nenhuma resposta. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo uma situação residual. Aqui tem um restinho de tronco, o apagar das luzes, podemos falar assim, de funcionamento. Tá? Não é ainda morte encefálica do ponto de vista estrito de morte encefálica, de definição que a gente tem que respeitar, desculpe, mas é uma lesão muito grave e isso aqui evolui para óbito. Se eu tivesse isso aqui dos dois lados, já era o suficiente para declarar. Por que a gente não consegue atingir 100% de boas predições? Então, várias razões para falsos negativos e positivos. Eu posso ter um soma sensitivo ausente bilateralmente e ainda não acertar a predição. Tem um trabalho que mostra isso com uma lesão circunscrita do tronco cerebral, bloqueando as vias somosensitivas, mas ainda de forma reversível. Portanto, não vamos querer exagerar. Tem aqui a explicação. Idade do paciente. Crianças. Elas não costumam, não têm tempo, não aprenderam ainda a ler os livros médicos. Então, as crianças elas têm uma capacidade de evolução melhor do que pode ser predita pelos potenciais. Nós temos um caso, uma criança que a resposta não tinha, e a criança, depois de 2 meses, veio andando para fazer um eletro de controle. Exame precoce do paciente, quando o quadro não está estabilizado. Então, fazer por volta do 2º ou 3º dia. Primeiro dia é muito ruim. O quadro está instável, o paciente é trazido no hospital, em condições hemodinamicamente instáveis, com uma série de problemas, então não é a melhor hora.
E a outra condição de exceção é quando o paciente desenvolve agora um quadro secundário. Então, às vezes, eu tenho uma avaliação boa no primeiro dia, mas depois ele apresenta ou uma causa sistêmica ou intracraniana de evolução. Cai a pressão. Alguém descuidou, a pressão dele caiu dentro da UTI. Ou algum outro evento se superpôs. Eu acho que até eu tenho... Ops, de novo, não faz isso comigo. Ok. Então, eu posso ter valores estáveis. Eu quero mostrar um exemplo. Uma menina de 16 anos foi atropelada, politrauma, coma, edema cerebral, lesão axonal difusa, contusão hemorrágica associada, aumento de pique, mas agora estava com 16. Eu tenho um potencial visual razoavelmente presente, eu tenho um auditivo de tronco tranquilo, e eu tenho um soma sensitivo que está normal do lado direito, mas do lado esquerdo, periferia, chegada ao tronco e não tem mais nada. Tá? Isso aqui é a famosa onda N18, que não é cortical. Então, bom prognóstico. Uma semana depois, essa paciente apresentou no decorrer da internação hipernatremia, poliúria, hiperglicemia, hiperosmolaridade, evoluiu para um coma profundo com Glasgow 3. Aquele visual que a gente tinha antes, eu tenho só a resposta de retina. Isso aqui em cima, na córtex, ainda é a resposta de retina. O auditivo sumiu tudo, estou pegando só a interferência. O soma sensitivo, só a onda periférica. Ou seja, nós estamos diante de uma causa secundária. Então, o primeiro potencial errou o prognóstico. Provavelmente, algumas complicações, né, ou instabilidade do quadro mostram evolução fatal. E entrando agora na última parte, fala de viabilidade cerebral. Por que eu falaria de viabilidade cerebral? Eu acho que representa uma extensão do conceito de prognóstico, utilizando potencial e eletro associado naturalmente aos dados clínicos. Ele surge no contexto de situações de extrema gravidade, pacientes com coma profundo, Glasgow 3 a 4. Qual o interesse disso? Até que ponto vale a pena investir? Não é raro o neurocirurgião chegar para a gente e perguntar, mas vale a pena investir nesse paciente? Ou será que eu vou conseguir algum resultado com ele? Ou até que ponto eu vou nas tentativas terapêuticas? O médico tem que primeiro não prejudicar. Ninguém está interessado em fabricar vegetaizinhos, né? Então é uma questão ética de enorme importância, limites para a atuação do médico. A coisa mais desagradável do mundo é ver um doente em estado vegetativo 2, 3 meses numa unidade de terapia intensiva. Evidentemente, ninguém está querendo assumir papel agora oposto de divindade, e esse sim, aquele não, o contrário. Quais são as situações que a gente vê na prática? Primeiro, situação já confirma o diagnóstico de morte encefálica. Não tem condições de exceção, não tem hipotermia, não tem... Então a situação já está definida. Se existirem condições de exceção, uso de drogas depressoras, vamos reavaliar o paciente. Segunda situação, paciente com prognóstico bastante reservado, mostrando degeneração rostro-caudal do sistema nervoso, com o potencial mostrando apenas algumas respostas de tronco cerebral preservadas. Eu acho que eu mostrei um exemplo agora há pouco. O paciente só tinha um restinho de tronco funcionando. Evidentemente, isso é bastante reservado. Vai investir nesse doente? Vai reoperar? Vai fazer o quê? Um paciente com ferimento de arma de fogo. Vai fazer o quê? Vai tentar recompor o quê? Deixa eu ver se eu tenho algum... Opa, que coisa! Aqui está um exemplo de ferimento de arma de fogo. Um menino de 15 anos. Ferimento, trauma, suspeita de morte encefálica, dia 29. Ele tem algumas respostas no potencial auditivo. Da onde eu enxergo aqui, 1, 2, 3, talvez 4, 1, 2, 3, talvez. O soma de sensitivo, de um lado, tem periferia, chegada ao tronco, e uma onda lenta, que pode ser o N18. Não acredito que seja cortical. Do outro lado, periferia, chegada ao tronco e mais nada. Dia seguinte, aquilo que tinha no auditivo está evidente.
Soma sensitivo, cadê aquela onda? Sumiu. Do outro lado já tinha sumido. A pergunta, por que a gente está fazendo exame dessa forma, se talvez com esse já desse para garantir? É que era um caso muito triste, o menino de 15 anos tinha levado tiro da mãe. E o pai estava para lá desesperado. Era um drama enorme, então o cirurgião queria se proteger de todas as formas para ter certeza do que estava acontecendo. Mas esse é um exemplo de uma situação que você pode garantir com este exame daqui, que você está numa situação praticamente fechada que não vale a pena investir. Valeria a pena nesse dia estar reoperando ele, tentando reduzir edema, alguma coisa? Opa! Espera aí que nós vamos chegar lá. Consegue? Terceira situação, paciente em coma, os exames de eletro sugerem mau prognóstico. Exemplo é o paciente que está em coma após anóxia, o eletro tem uma atividade surto-supressão não induzida por drogas. Até que ponto vale a pena investir? Se esse paciente tiver algumas descargas, algumas clonias generalizadas, eu vou fazer um coma barbitúrico para ele, para tentar reverter esse, talvez, estado de mal? Seguramente não. Só vai evoluir mal, gostem ou não. Não vale a pena a medida heróica desse tipo de paciente. Certo? Exemplo extremo, eu vi um americano apresentando um trabalho, acho que no Canadá há muito tempo, em que ele, se achasse o soma sensitivo sem resposta, ele desligava o aparelho. Mas são pacientes que realmente não vão evoluir bem. E última situação, paciente com um quadro neurológico muito grave e o exame neurofisiológico mostrando lesão muito extensa do sistema nervoso, e eu quero exemplificar, mais que coisa. Desculpa, mais que coisa sou eu. Ah, tem ajuda. Tem? Não tem? São os dois últimos slides. Algumas coisas que a gente pode se deparar ao longo da... É esse aqui. Esse moço de 45 anos levou um tiro na região cervical. Com esse tiro, ele teve que fazer uma cirurgia de shunt carótida jugular interna. O sujeito conseguiu acertar aí. Essa bala também, além de lesar essa parte da carótida, provocou uma lesão no corpo vertebral C5, C6. E, por causa dessa cirurgia, ele entrou em anóxia cerebral, necessitando reanimação. Coma reativo à dor, pupilas mióticas, paraplegia crural e alguns abalos clônicos generalizados, talvez por conta da anóxia. Esse é um eletro dele, primeira coisa, um eletro lento, baixa voltagem, mau prognóstico. O que eu encontrei no exame desse paciente? Resposta de tronco normal. Resposta visual, retina, córtex, nada. Resposta soma sensitivo, periferia, nada depois. Ele estava tetraplégico, na verdade. Então, é lógico que não ia subir nada por aquela medula C5, C6 que levou o tiro. Complementei com potenciais de membros inferiores, evidentemente isso é total falta de respostas. O que eu tenho aqui? Eu tenho lesão cortical importante, com aquele eletro, com esse visual. Eu tenho uma lesão medular importante. Eu tenho uma preparação tronco cerebral isolado. Ups. Esse é o exame de controle feito. Olha o eletroencefalo dele, deprimido. Fazendo estímulo doloroso no tórax não mudava nada. E quando fazia estímulo doloroso na região cefálica, ele enchia de músculo. O que a gente faz com ele? Alguma medida heróica, alguma coisa? Só tenho um tronco cerebral funcionando. Então, eu acredito que os exames neurofisiológicos nessas circunstâncias podem colaborar muito para as decisões que a equipe envolvida tem que tomar.
Acho que é só isso. Obrigado pela atenção.